Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo, dia 30 de setembro, 8 horas da noite. Me atrasei uns minutinhos, problemas técnicos, mas estamos aqui, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre investimentos no exterior. Por que você deve investir no exterior, ok? É um assunto muito importante. Eu sei que a maioria de nós gosta mesmo de fundo imobiliário, né? Eu tenho a maior parte do meu patrimônio em fundo imobiliário, mas investir no exterior é extremamente importante. Para a gente ir aquecendo, para o pessoal ir entrando, e eu já te peço para vocês que estão aí para que curtam, tá? Para que o YouTube entenda que o conteúdo é importante. Boa noite, Lília, tudo jóia? Mas eu acho importante só comentar um pouquinho com vocês. Hoje foi a data com dos fundos imobiliários, né? Tivemos aí vários fundos imobiliários, nossa, eu tô torta aqui. Vários fundos imobiliários anunciando dividendos. A surpresa veio por conta do PVBI 11, não tanta surpresa assim. Tem vídeo para sair no canal, gravei na semana passada, falando que a tendência era ele pagar 55 centavos, dito e feito, mas eu achei que ia demorar um pouco mais para ele pagar 55. Achei que ele ia pagar 59 nesse e nos próximos ir diminuindo, tá? LVBI diminuiu de 90 para 83 centavos, foi uma surpresa para mim também. Achei que ele ia pagar 90 centavos até o final do ano. Ele tem reserva acumulada e veio bem menos pagamento. BBGO, para quem gosta de Fiagro, veio 90% mais baixos os rendimentos, 10 centavos por cota. Então, assim, algumas surpresas aí. Bari diminuiu, né? 76 centavos por cota, era previsível isso, mas o que chamou mais atenção, ao meu ver, foi LVBI e PVBI, que diminuíram bastante esse mês, tá bom? Mas a gente vai falar hoje sobre investimento no exterior. Por que investir no exterior, tá? E aqui, pessoal, eu acho importante falar algo que eu vejo muitas dúvidas acontecendo, tá? Então vamos lá, primeiro ponto. A gente deve diversificar a nossa carteira. É muito importante a gente não colocar todos os ovos na mesma cesta, tá? Então a gente gosta sim de fundo imobiliário. Fundo imobiliário, a gente investe nos melhores imóveis do país, né? A gente tem receita mais previsível, né? A gente tem segurança. Deu problema no imóvel com algum inquilino, o inquilino sai, entra outro, isso é muito importante, tá? Mas é importante diversificar. Existem riscos que a gente nem sabe que existe. Stella, fundos imobiliários podem ser tributados? Sim. Sim, podem ser. Eles não nasceram livres de impostos. A partir de 2004, foram isentos. Eles podem ser tributados. Se houver uma tributação, provavelmente a cota vai cair proporcionalmente. O mercado é eficiente. Se vier uma tributação de 15%, a cota vai cair 15%. Então, não que isso torne os fundos imobiliários ruins de forma alguma. Se tributar fundo imobiliário, provavelmente vai tributar tudo e a gente não tem para onde ir. Não tem como a gente tirar o dinheiro do Brasil e tal. Mas tem os investimentos do exterior que podem e devem nos ajudar, tá bom? Então, hoje a gente vai falar por que a gente deve investir no exterior. Quais são os motivos que eu, Stella, invisto no exterior? Eu tenho hoje 10% do meu patrimônio lá fora, diretamente lá fora, tá bom? E lembrando, você pode internacionalizar seus investimentos. Você pode, por exemplo, comprar IVVB11, você pode comprar BDRs, mas com esses ativos, credo, meu cabelo, com esses ativos você não está investindo diretamente lá fora. Você está investindo no Brasil, internacionalizando, dolarizando a sua carteira. Então, você vai ter uma oscilação de acordo com o dólar, se ele subir, você tem uma proteção ali, mas você não está mandando seu dinheiro para fora. Então, aqui, hoje, eu quero falar sobre mandar o dinheiro para fora. Quando eu acabar de falar, eu vou tirar dúvidas de vocês, tá? E outra coisa, pessoal, um aviso importante. Eu vou abrir o canal de membros, tá? Mas vai ser bem baratinho. E para que eu vou abrir? Pessoal, eu não estou conseguindo responder vocês. Não estou conseguindo responder todas as lives e não estou conseguindo responder os comentários. É muito comentário. Aí eu meio que nem respondo,
porque eu não quero ser sacana com uma pessoa que pôs uma pergunta e eu não leio, porque, gente, eu tô ficando doida, é sério, eu não tô conseguindo mais. Graças a Deus, é porque o canal tá crescendo, quase 20 mil inscritos. Então, eu vou abrir uma área de membros baratinha para dar prioridade para os membros. Então, quem for membro, eu vou dar prioridade. Não é que eu não vou responder mais perguntas de quem não é membro, tá? Mas eu devo abrir, porque aí eu abro, toda semana eu vou abrir os comentários dos vídeos e respondo aos membros. Fica mais fácil para mim, porque realmente é muito comentário, é muita pergunta em live. Graças a Deus, eu agradeço vocês a interação, mas eu vou dar essa prioridade para os membros, tá bom? Estela, não vai ter outra vantagem para membro, planilha inteligente? Não, pessoal, porque o meu foco é o meu curso. Meu foco, como eu posso ensinar e melhorar a carteira de vocês, é através do MFI. Lá é onde eu vou ajudar vocês. Meus alunos são minha prioridade. Então, planilha inteligente é só para alunos, ok? Certo? Então, vamos lá. Leandro, sobre a planilha, pergunta no grupo de alunos que eu te respondo, tá? E assiste o vídeo que eu gravei, que tem lá no módulo da planilha inteligente, que eu explico isso. Eu explico que fundo de papel você tem que olhar o PVP. Mesmo olhando lá e estando dando entrada, olha o PVP, tá bom? Vamos lá? Obrigado pelo like, pessoal. Boa noite a todos. Vamos lá, já temos várias pessoas ao vivo. Peço o like de vocês, super like também, se quiserem, eu agradeço, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre investimento no exterior, tá? Quais os motivos, e eu preparei aqui para vocês, os motivos pelos quais seria interessante investir no exterior. Pronto, tá certo? Vamos lá. Primeiro motivo, dólar, tá? Pessoal, não tem para onde correr. O dólar é a moeda mais utilizada no mundo, é uma moeda sólida que garante a manutenção de valor das coisas. Não tem jeito, o lastro é forte. Tudo no mundo é negociado em dólar. Real, quem é real na fila do pão na frente do dólar, tá? E aqui a gente vê que o dólar sempre valoriza frente ao real. Aqui em 96 era basicamente 1 para 1, tá vendo aqui? Basicamente 1 para 1. E eu tava gravando esses dias um vídeo para o Instagram e eu fui olhar qual era o valor do dólar quando eu comecei a investir em fundo imobiliário. Eu comecei a investir em fundo imobiliário e ações, né, na Bolsa Brasileira em 2019. E por aqui, o nosso dólar estava 3,77. Em março de 2019, quando eu comecei a investir, estava 3,77. Olha aí, se eu tivesse começado a investir também no exterior, eu tinha feito um baita de um ganho, né? A cada dólar investido ia estar muito mais valorizado, tá? E o dólar sempre vai valorizar frente ao real, tá? Nos últimos 20 anos, a inflação do dólar foi em 50%, a inflação do real, 234%, enquanto o dólar for mais forte que o real vai perder valor frente ao dólar. Estela, eu não vou comprar dólar, eu não vou investir no exterior em dólar, porque o dólar tá caro. Ele tá 5,50, 5,40, a tendência é ficar mais caro. Ele tem ficado mais caro ano após ano. A tendência não é voltar para 4, 3, 2, 1. A tendência é 6, 7, 8 e valorizando cada vez mais. E aqui a inflação do dólar versus real. Quando a gente sai aqui em 95, a gente tem mais ou menos a mesma inflação, mas olha o quanto a inflação em real é mais forte, tá? Então, aí a gente tem mais um motivo para investir, tá? Que está atrelado aqui à inflação. Quem investe em dólar protege o patrimônio, tem menos inflação. Quem investe em real vê o seu patrimônio ruir cada dia mais. Logicamente, a gente está falando se a gente está falando que a gente investe e gosta de fundos imobiliários, bons fundos imobiliários, eles tendem a performar muito melhor que a inflação, tá? O RINV entregou IPCA mais 15, mais do que protegido da inflação, mas a tendência é que o dólar te proteja mais, ok? Segundo motivo, investir no maior mercado do mundo. Acesso à economia americana, que é a mais sólida e a mais estável do mundo. Acesso às maiores empresas do mundo. Empresas que a gente quando investe numa empresa brasileira, tirando logicamente a VEG, que está em vários países do mundo,
Mas se a gente investe, por exemplo, Grendene, eu vou investir em Grendene, eu vou investir sei lá, vamos lá, Agro 3, eu vou investir em tal empresa. Elas podem ter uma parcela no exterior? Podem. Elas podem ter receita no exterior? Podem. Mas, no geral, a gente está falando do mercado brasileiro. A gente está investindo em empresas que produzem serviços e produtos para cá. Quando a gente investe nos Estados Unidos, a gente pode investir em McDonald's, Coca-Cola, Johnson Johnson, né? A gente está falando das maiores empresas, né? Pepsi. Então, a gente está falando das maiores empresas do mundo. E a gente vai ter acesso a uma gama de maiores empresas, desde as mais sólidas, que são as famosas Dividend Aristocrats, né? Que por pelo menos 25 anos consecutivos cresceu o dividendo pago. Mas a gente também está falando de empresas super inovadoras, né? Aqui tem um exemplo. Nessa época, a Coca-Cola, porque isso é antigo já, tá? Agora já são mais de 62 anos seguidos. Coca-Cola aumenta dividendos há 59 anos seguidos. Johnson Johnson, 59 anos seguidos. Colgate, 59 anos seguidos. Pepsi, 49 anos seguidos. Então, isso mostra a solidez das empresas. Coca-Cola vai acabar? Ela pode se transformar, mas acabar? Vai acabar. Johnson Johnson? Muito dificilmente. Colgate, Pepsi? Não, né? E a gente tem empresas inovadoras. São mais arriscadas, mas trazem algo de novo, diferente, que no Brasil a gente não tem. Spotify, Uber, Square, Netflix, né? Dentre outras, tá? E aqui a gente vê o tamanho do mercado americano. O mercado americano corresponde a 44% do mercado mundial. A gente está falando de 30 trilhões de dólares. Olha o Brasil, gente. 0,92 trilhões. Nenhum trilhão. A gente está falando de que o Brasil é 1% do mercado mundial. Então, por que não ter acesso ao maior mercado do mundo? O motivo número 3, redução do risco sistêmico. Quando a gente investe em 13 a 15 fundos imobiliários, a gente reduz o risco não sistêmico ou não sistemático, que é o risco específico de cada ativo, tá? Que a gente vai diminuir isso de acordo com a diversificação. Então, Stella, eu tenho 15 fundos imobiliários e um desses fundos é o IRDM, ele cai o tempo todo, ele está caindo há muito tempo. Tá, é o risco não sistemático aquilo. Você diversificou e se protegeu do risco do IRDM. E mesmo ele caindo, sua carteira tá legal se você diversificou. Se você tem um equilíbrio, se você tem vários fundos imobiliários. Agora, se todo o Brasil vai pro pau, se todos os fundos imobiliários, por exemplo, são tributados, isso é um risco sistemático. Todos os ativos vão ruir. Se a gente tem um risco no Brasil como um todo, cai fundo imobiliário, cai bolsa de valores como um todo, ações. Agora, se você investe no exterior, você diminui o risco sistemático. Então, parte da sua carteira está blindada. Você vai estar investindo em outro país com riscos diferentes. Tá? Então você protege do sistema brasileiro, você protege do risco Brasil, que é muito alto e está subindo, tá? E a gente vê aqui, né? O número de ativos da carteira, se você olhar aqui, ó, ele não mexe com risco sistemático, tá? Mas esse risco sistemático, risco legal, jurídico, taxa de juros, câmbio, você vai se proteger investir no exterior, tá? É importante isso. A diversificação no exterior, ela te ajuda com o risco sistemático, tá bom? Segundo ponto, o dólar é uma moeda anticrise, tá? Em todas as crises grandes que nós tivemos no mundo, o dólar sobe no momento de crise, tá? Se o risco Brasil sobe, o dólar sobe. Então, você se protege muito investindo em dólar, tá? Nas crises. E a gente agora tá vivendo uma crise, né? A gente vai ver agora o nosso dólar em algum momento, se a gente tiver em crise mundial, tá? Se comportar melhor que o real, tá? Então, aqui a gente vê várias crises, tá? Várias crises
e os picos no preço do dólar, né? A gente tem a pandemia, a gente tem recessão, a gente tem a crise.com, né, das empresas.com. Então, a gente tem várias crises nesses círculos vermelhos e a gente vê que, querendo ou não, o dólar tem picos, reage muito bem nesses momentos, tá, pessoal? Vou pedir um like para quem está ao vivo com a gente agora, tá bom? Outro ponto, descorrelação com o real. Quinto motivo para investir lá fora. Comportamento é contrário. Se o dólar sobe, o real cai. Se a bolsa americana sobe, a bolsa brasileira cai e vice-versa. Se o dólar cai, a bolsa brasileira tende a subir. Se a bolsa americana cai, bolsa brasileira tende a subir. Inverso, tá? Então, a gente tem aqui uma descorrelação, certo? Se vocês olharem aqui, em azul, né? A gente tem a bolsa americana, em verde nós temos a bolsa brasileira, tá? Então, é importante a gente saber disso, ok? Isso é importante, funciona de maneira descorrelacionada, tá? E o sexto motivo, e o mais importante, a Bolsa Americana sobe só há mais de 200 anos. A gente tem uma bolsa madura. Há 200 anos, a Bolsa Americana só tem uma única direção para cima, né? A gente vê aqui uma foto que eu gosto bastante do livro do Jeremy Siegel, né? Então, a gente vê aqui, ó, a bolsa, as ações, ó, stocks, né? Quem colocou $1 lá em 1802 tinha em 2002 $704 mil, né? A bolsa só sobe. Aqui bonds, né? Que são renda fixa americana, bills, renda fixa americana, ouro e dólar, né? Mostrando aqui a inflação, né? Que vale menos do que em 1802, em 2002, né? E se a gente colocar, a gente vai ver que a bolsa americana sobe sempre. Nos últimos 20 anos, 11,5%, em média, foi o que o S&P 500, a principal bolsa americana, subiu, tá? Então, em média, 11,5% ao ano nos últimos 20 anos. E a tendência é continuar subindo, tá? E a gente vê aqui, ó, 1945 a 1960, a bolsa sai daqui, ó, para cá, dos 10 mil pontos para quase 65, 60 mil pontos, cresceu 6 vezes mais, né, nesses 15 anos. Aí quem não investiu aqui falou assim, não vou investir porque já subiu muito. Aí de 1960 a 1980, ela dobrou, mais do que dobrou de tamanho, né, de 60 mil pontos para quase 30 mil pontos aqui, né, em 20 anos. Aí quem investiu aqui falou, não vou investir aqui, subiu muito. Aí a gente tem de 1980 a 1995, foi de 100 mil pontos a mais de 1 milhão de pontos aí, né, que a gente tem uma subida frenética. Então, a gente continua vendo essa bolsa duplicando de tamanho, triplicando de tamanho. No longo prazo, a bolsa americana só sobe, tá? Então, é muito importante saber disso. Por quê? Eu vejo muita gente perguntando, Stella, agora é o momento de investir? Outra coisa, além do dólar tá caro, que muitos falam, a gente pensa, ó, e aí? O dólar tá caro. Pois é, mas a tendência é continuar subindo. Então é melhor investir hoje do que daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Outra coisa, a bolsa americana já subiu muito, Stella. Não é o melhor momento. Pois é, a tendência é continuar a subir. Lógico, é bolsa de valores. Você não vai subir igual uma seta para cima. Sobe caindo, tá? Assim como a nossa bolsa sobe caindo também, tá bom? É isso, pessoal. Vocês precisam entender que existem vários motivos, várias vantagens de se investir no exterior. Eu falei aqui 5, tá? Mas existem vantagens. Lógico, existe a remessa, existe o câmbio, desanima, mas vale a pena, pelo menos 10% da sua carteira tá lá fora. Você se expor ao dólar, tá bom? Eu gosto muito de fundos imobiliários, meu foco é esse, né? Inclusive, vou responder as perguntas de vocês, tá bom? Sobre fundos imobiliários e sobre exterior, sobre a live de hoje, tá? Se vocês quiserem, podem perguntar, tá bom? Já dá um like para mim, por favor, e vamos lá.
Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês, tá? Uma coisa legal. O que eu fiz, tá? Eu sempre quis investir no exterior, mas a gente precisa de um processo. A gente está estudando. Então, por exemplo, eu vejo muita gente fazer isso e eu fiz também. Para que eu vou investir agora lá fora se eu não sei? Primeiro, eu tenho um patrimônio pequeno, né? Eu tenho um patrimônio pequeno. Eu acho válido. Eu fiz isso. Eu só comecei a investir no exterior quando eu tinha 100 mil reais investidos. Por quê? Porque eu foquei em fundo imobiliário e ações aqui no Brasil primeiro, principalmente fundos imobiliários. Vamos ser sinceros. E aí depois eu comecei a investir lá fora. Pode ser legal, não precisa começar desde já, tá? Mas saibam que vocês estão correndo o risco da bolsa subir mais, do dólar subir mais, tá bom? Vamos lá, deixa eu responder as perguntas de vocês. Comprei KNR11, legal. Eu evito comprar em Datacom. Eu evito. Por quê? Datacom, geralmente a cota anda, tá? E no dia seguinte, amanhã, DataX, a cota cai, porque você tem um desconto do valor do dividendo. Então, eu prefiro não comprar na Datacom, que é hoje, tá? Olá, Anselmo, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Eliane. Alana, boa noite. Valeu pelo like. Peço que deixem um like, tá? Vamos lá. O valor patrimonial de fundo de imobiliário de papel pode subir também? Pessoal, o valor patrimonial do fundo de papel sobe, mas pouca coisa, tá? Você não vai ver o valor patrimonial de um fundo de papel subindo como fundo de tijolo, que não existe limitação fundo de tijolo, tá? A gente tem fundo imobiliário de tijolo, a tendência é que o fundo imobiliário de tijolo vá valorizando. Eu vou pegar aqui um fundo de papel para vocês entenderem como funciona. Todos são assim, tá? Deixa eu pegar aqui um que vocês gostam pra caramba, o nosso maior fundo de papel da nossa bolsa, MXRF, tá? O que eu quero que vocês entendam? Por que o MXRF? Ele tem histórico, tem muito tempo aí de mercado, então é bom para a gente pegar a cotação. Então a gente consegue ver. Olha aqui. Reparem que o MXRF hoje, tá? Olha o valor patrimonial dele. Vamos primeiro olhar o valor patrimonial. Ó, reparem aqui que o valor patrimonial dele era de 9,70 em abril de 2012 e agora é de 9,73. Reparem que não tem muita variação. Tem variação no VP, ó, aqui em 2017 chegou a 11,13, depois caiu, foi para 9,27. Você tem uma oscilação, mas a tendência é o VP se manter estático. Varia pouco, tá? Por quê? Marcação a mercado. Ele vai variar no curto prazo por causa da marcação a mercado. Ele tem renda fixa dentro dele, tá? Ele tem CRIs. E toda renda fixa tem marcação ao mercado, mas uma renda fixa, uma dívida, que é o que o MXRF tem, na maior parte do VP dele, lógico, ele tem um pouquinho de desenvolvimento, que são as permutas financeiras. Mas, no geral, ele tem CRI. Isso qualquer fundo que você pegar de papel. Dívida não se valoriza. A dívida vale o que vale. Existe a oscilação da marcação ao mercado, mas quando ela vencer, vai voltar o principal para o fundo. Se ele comprou um CRI por 100 mil reais, ele vai pagar juros, correção monetária durante o prazo que ele tiver na carteira, venceu, volta os 100 mil reais para ele. Ok? É importante saber disso. O VP não vai valorizar. Então, o VP tende a se manter estável. A cotação num fundo de papel acompanha o VP. Repitam comigo. A cotação no fundo de papel acompanha o VP. Tijolo não é assim. Olha a cotação do MXRF. Em 2012, 9,87. Hoje, 9,93. Tem variação? Tem, porque o povo é doido. Começa a comprar porque tá pagando muito. Agora é a hora da bolsa, aí a gente vê o VP subir, a cotação subir, mas depois volta ao VP. Fundo de papel caro ou barato, sem problema na carteira, é anomalia. Então você tem o fundo de papel subindo aqui, ó, saiu de 9,87 a cotação,
ou preguiça dessas notificações, tem que aprender a tirar isso. E agosto aqui foi para 12,39. Anomalia, o povo é doido. Comprou porque é doido. Por quê? IPCA devia estar alto, ele estava pagando muito. Pagando muito, o povo compra. Mas sobe aqui, ó, para 12,53, porque devia estar pagando muito, e estava. 2020, IPCA nas alturas. Depois caiu. Veio para 8,95 aqui, tá? Mas repare que ele fica ali perto dos R$10 e pronto. Sempre. Então, VP de fundo de papel não vai crescer com o tempo, cotação também não. Por isso que não vale a pena você falar assim, nossa, eu vou comprar esse fundo agora. Ele tá caro, mas ele vai valorizar no tempo. Não valoriza. Você pode ter um pico, pode valorizar, mas você tende a voltar ao VP. Não compra em fundo de papel pensando que vai valorizar com o tempo. HGCR. Também e esses fundos mais antigos que dá para a gente ter uma noção maior. HGCR, ó aqui. Tá vendo aqui, ó? R$100,07 em dezembro de 2009. R$100,07. R$100,46 hoje. Varia, tá? Varia, ó. O VP dele já chegou a R$66, marcação a mercado da carteira. Acontece, tá bom? Se você tem uma taxa, ele comprou um CRI, um título imobiliário, um CRI, que era IPCA mais 7. E esse mesmo título foi para IPCA mais 8, o título dele desvaloriza, o VP desvaloriza. Se você comprou IPCA mais 7 e depois ele vai ser negociado a IPCA mais 6, valoriza. O VP valoriza, tá? Isso acontece, marcação ao mercado. Mas no longo prazo, o VP não vai subir. E, consequentemente, a cotação também não. Vai oscilar? Vai. Mas, ó, ela se mantém mais ou menos ali. Olha aqui, 93, aí foi para 122. Isso aqui foi uma anomalia. Depois caiu para 88, subiu para 107, caiu para 88, subiu. Mas repare que ele não valoriza. Não vai valorizar. Valoriza porque o povo é doido. Porque o pessoal pagava R$130 por uma cota do HGCE em 2019, no ápice ali da bolsa, porque estava pagando muito. Porque o povo é doido. O povo é doido. Sem noção. Né? Muita gente nova que não entende, não sabe precificar. Mas todo mundo que comprou a 130, eu duvido que ficou quando ele caiu para 92. No auge da crise sanitária ali, dos 6 circuit breakers. E duvido que está no fundo agora a 101, porque quem compra 130 não fica. Porque comprou sem saber. Tá? É assim. Ah, Estela, e fundo de tijolo? Fundo de tijolo é diferente. Fundo de tijolo, a gente tem compra de imóvel. Imóvel valoriza com o tempo. Se foi bem comprado, pelo menos, valoriza muito. HGLG 2010, R$100,54. Hoje, R$157,90. No VP, valor patrimonial. Cotação, R$104,00 em 2011, R$159,00 hoje. Valoriza com o tempo. Ó, a gente viu vir aqui para cá. Qual que é a tendência? Se o fundo continuar bom, vir para 200 daqui a 10 anos. Essa é a tendência, tá? Se o fundo continuar bom. KNRI. Por que eu pego esse, pessoal? Porque tem histórico para a gente ver, tá? KNRI, novembro de 2010, R$100,57. Novembro de 2010, R$100,57 no VP. Hoje, R$161,65. 60% de valorização do VP. Cotação. Cadê, gente? Tem hora que meu olho não pega. Não sei por quê. Cotação R$100,77 em dezembro de 2010. E aqui, ó, R$139,30 hoje. E olha que tá caindo, mas 38% de valorização. Né? A gente sabe que ele já bateu muito mais, ó, R$187,50 em janeiro de 2020. Né? Então, a tendência é essa. Tijolo
Valoriza, se é bom. Stella, todo tijolo que é antigo valoriza? Não, tem os trastes. Ó, valor patrimonial do BRCR. Ó, era R$100,19 em 2007 e foi para R$ 89,32. O que é isso? Má gestão. Dilapidou o patrimônio do cotista, tá? E aí esse cotista perdeu dinheiro, né? E a gente também tem uma perda na cotação. Não é todo fundo que você compra que vai ser bom. Era negociado a R$100 em 2010, hoje negociando a R$50. 52% de perda na cotação. É triste, mas é a realidade, tá? Minha praia fiz. Eu sou expert em fundo imobiliário, tá? Mas eu também diversifico a carteira e eu acho importante, Alana. Então, por isso que eu trouxe um pouco sobre investimento no exterior, mas eu conheço mesmo, é fundo imobiliário, trabalho com fundo imobiliário, mas invisto também em ações, invisto em exterior diretamente, invisto em um pouco de FINFRA e FIPE. Hoje são esses os fundos que eu tenho, tá? Boa noite, Malber, tudo bom? O que você pensa do VNQ? Obrigada, viu, pelas felicitações. Bom, o VNQ é um dos ETFs que eu tenho, tá? Ele replica os REITs. Deixa eu mostrar para vocês. Tem um site que eu particularmente gosto. Tem o ETF.com, tá? E tem o ETF Database. Então, o que vocês podem fazer para estudar? Estudar ETF. ETF é a maneira mais fácil e simples que vocês têm para investir no exterior. Por quê? Primeiro, você não tem que estudar, tá? Você não tem que estudar. Segundo, você acaba... mas pelo amor de Deus, peraí. Fica aparecendo meu e-mail também não dá, né? Peraí. Primeiro que você não precisa acompanhar as empresas, tá? Acho que agora vai dar certo. Deixa eu ver. Não sei para que fica pedindo meu e-mail. Não quer fazer login, não. O Google é chato, tem hora. Nu. Aqui, ó. Uma coisa interessante. Quando você coloca nesses sites em inglês, você pode pedir para o Google Tradutor traduzir a página. Para quem não fala inglês, não entende, pode ser uma boa, tá? Outra coisa, aqui é o ETF.com e o ETF-DB, que é o Database. Eu utilizo os dois, eu gosto dos dois, tá? Aqui você pode estudar seus ETFs. E o bom de ETF é que você está comprando um pacotão de empresas. E acaba que aquele pacotão de empresas, se uma falir, outra entra no meio. Você não precisa ler relatório, isso é muito bom, tá? Aqui, ó, abri o VNQ para a gente ver. Vanguard Real Estate ETF, tá? Então, o que a gente pode ver sobre ele? Aqui, ó, o preço, $97,42. Aqui a variação do dia, né? Ele teve uma valorização de 76 cents, 0,79%, tá? Você aqui, ó, pode acompanhar, por exemplo, a performance dele. O que aconteceu com ele nos últimos 3 meses? Aí tá vendo aqui, ó, no máximo, desde o início. Então, ele era negociado, ó, a R$50 e $50, ó, R$50. $50,05. 20 anos atrás, $50. Hoje ele está sendo negociado a $97, tá? Então a gente vê que ele caiu bastante aqui, ó, veio para $24, 2009. É renda variável. Então ele vai oscilar, mas no geral ele valorizou, né? Então a gente vê isso. Holdings são as empresas que ele tem. No caso, o que é o VNQ? Ele replica vários REITs, que são o mais próximo que a gente tem de fundo imobiliário, mas não são fundo imobiliário. Por quê? Porque são empresas imobiliárias. Empresa, não é fundo. São empresas negociadas em bolsa, mas
que tem imóvel. Então, a gente tem um dos maiores aqui, ó, PLD, um dos maiores REITs que nós temos, AMT, tá vendo? Tem vários aqui. E aí, ele investe. E aqui as porcentagens, ó, 7,74% do VNQ é o PLD, American Towers, 6,84%, tá vendo? Todas as porcentagens aqui, e você pode ver tudo também, ó, se você quiser. Então, ele tem muita empresa aqui, ó o tanto. Aquelas primeiras são as que ele está mais exposto, né? E aí a gente vê que ele tem um valor de mercado de 41 bilhões de dólares, é gigantesco, né? É gigantesco. Aqui a gente vê, ó, a alocação do VNQ por setor, por região, por país. Então, 99% são empresas americanas, tá? Isso é bem legal. Cadê? O que mais? Overview. Ó, overview. Foi criado em 2004, 20 anos atrás, 23 de setembro de 2004, acabou de fazer 20 anos. Aqui, ó, a taxa dele anual, 0,12. Essa é uma das grandes vantagens dos ETFs americanos. A taxa é baixa. Então, você tem uma taxa muito baixa, tá? E aqui, o índice que ele segue, tá? O índice que ele segue. Ok? E aqui, ó, os ETFs que são competidores do VNQ, que investem mais ou menos, que investem no mesmo índice, que seguem esse mesmo índice, tá? Então a gente tem todos esses aqui, ok? Com a taxa deles. Então a gente vê que essa taxa é mais cara, ó. Esse aqui é mais caro, esse aqui é mais caro, esse aqui é mais caro. Esses dois são mais baratos, tá? O XLRE só tem tijolo, é como se tivesse só empresa que investe em imóvel físico. O VNQ tem também as empresas de papel, como se fosse um fundo de papel, tá? De dívida, tá? Então é por aí, tá? Eu acho bem legal, bem legal, tá? ETF.com, e nós temos, só para vocês verem, ETF Database. Aqui, ó. O ETF Database, você também pode ver, ó, e aí é questão de gostar do site, qual você gosta mais, tá? Aqui mostra a mesma coisa, cotação, tá? Aqui você tem quem é o gestor desse fundo, é a Vanguard, tá? Fala que é ETF, a taxa. Aqui você pode ir para a página dele, do VNQ, ó. Você vem para a página dele, é bem legal, ó. Tá? Eu gosto do ETF Database, gosto bastante. Aí a gente vem aqui, ó. A gente vê quando nasceu, o que ele segue, aqui vem explicando mais ou menos, né? O que ele faz, o que ele segue, tá? Uma coisa interessante, os REITs americanos, eles têm que distribuir pelo menos 90% do lucro. Aqui no Brasil, 95%, os fundos imobiliários lá, as empresas imobiliárias, 90% do lucro, tá? E a gente vê, ó, que ele tem hoje, aqui também, ó, os outros ETFs, tá? Que seguem a mesma categoria, tá? Que mais? Aqui, ó, dividendos. Se você vier aqui, você vê que ele paga 3,62. Para os Estados Unidos é muito alto, tá? Aí aqui, de novo, empresas, ó, todas as empresas que ele tem, tá vendo? É só diferente a forma de apresentar, tá? Aqui a volatilidade dele. O que mais? Acho que a mais importante era isso, tá? Aqui taxas. A gente vê que ele é mais baixo do que a média, ó. A média 0,42 de taxa. E ele cobra 0,12, tá? É isso, ok? Eu gosto do VNQ, tenho. Acho interessante. Está ainda só com 2 REITs, Estela? Eu tô.
Deixa eu conferir, mas eu acho que é PLD que eu tenho. Peraí, deixa eu filtrar por ETF nos Estados Unidos. Não, ETF não. Tô doida. Por REIT. PLD e O. Só. Por enquanto, só. Mas pretendo depois comprar mais, tá? Malber. A queda já tá forte, tá? Mas pode ser que continue caindo sim, tá? Eu acredito que continue caindo. Eu acredito que a gente vai ver preços mais inacreditáveis, mas já estão preços muito bons. Já estão preços muito bons, tá? Mas é aquela coisa, renda variável, não tem como ter certeza, tá bom? Boa noite, Valder. Boa noite, Antenor. O que você acha do SNCI? E fundo high yield, abaixo do VP, vale? Bom, vamos lá. SNCI, ele é high grade, tá? Eu gosto, mas para mim tem melhores. Ele tá com uma boa reserva. Ele é um fundo bom, mas ele tá com 16% em fundo imobiliário. Eu achei que a Suno fez muita treta com ele. Usou muito do SNCI para fazer troca-troca. Comprar fundos dos amiguinhos, fazer ancoragem dos seus próprios fundos. Isso me desagrada um pouco, porque eu fico pensando assim, se realmente o foco da Suno nesse fundo é o cotista, é a rentabilidade para o cotista, tá? Fico pensando se não é a Suno crescer, a Suno ganhar mais taxa, não gosto disso. Mas é um fundo bom, não tem problema, tá? Não tem problema com ele. Fundo high yield, não acho que é o momento. Para mim, o momento é de bundinha na parede. Já ouviram essas expressões? O Charles, economista sincero, gosta dessa expressão e eu adoro essa expressão. Eu adotei para mim, para minha vida. A gente está com um momento de bundinha na parede. Crise. Para que investir em high yield? Não vale a pena. A gente tem vários fundos high grade, vários fundos high yield. Não, middle risk, desculpa. High grade e middle risk. Olha eu falando bobagem. Com desconto. E assim, risco-retorno excelente, pagando IPCA mais 9. E a gente tem fundos high yield, que a tendência é ter problema, mais, né? Porque vários deles já tiveram vários problemas. Então, não vejo sentido. Mesmo abaixo do VP, não vejo, porque temos boas opções de compra abaixo do VP em middle risk e high grade, tá? Ronaldo, boa noite. Eu não entendi sua pergunta. Você poderia dar uma orientação de gráficos? Não entendi. Marcelo, boa noite. Eu não tenho estoque porque eu não quero estudar. Ah, Estela, mas a Coca-Cola. Mas eu não vou investir só porque eu bebo Coca-Cola e porque todo mundo conhece Coca-Cola, entende? Eu não sou assim. Eu gosto de pegar os resultados, de ler, de estudar. E eu sei inglês. Eu morei fora. Eu tenho pós-graduação nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia. Eu estudei, eu sei inglês, mas eu não estou disposta a ter mais trabalho. E nos Estados Unidos, os ETFs são muito bons. Então, eu prefiro ter a maior parte do meu patrimônio em ETF, que não me dá tanto trabalho, quer dizer, não me dá nenhum, é só comprar. E eu não tenho que estudar. As taxas são baixas, a performance é muito boa, é muito difícil uma empresa bater a média do mercado. Existem vários estudos falando isso. Óbvio, de vez em quando vem uma Tesla, deixa todo mundo rico. Sim, mas qual a chance de eu pegar uma Tesla? Para o meu nível de tempo, que eu não tenho tempo, eu já passo o dia todo estudando fundo imobiliário, acompanhando o mercado de fundo imobiliário. Já tenho meu filho, já trabalho, tenho mais de 200 alunos, graças a Deus, as turmas crescendo. Eu não quero mais esse trabalho, por isso eu ainda não invisto em estoques. Talvez eu invista algum dia, tá? Mas não invisto. Eliane, boa noite. Uma carteira com 17 ativos, sendo 2 FII Infra, ter 4 fundos de papel é muito, sabendo que não se valoriza. Eliane, mas vamos lá. Eu, Estela, gosto de ter mais ou menos 30% da minha carteira em fundo de papel. Independente do número de fundos, eu gosto de fazer porcentagem.
30%. Fundo imobiliário de papel não valoriza, mas entrega um yield absurdo. Tem que entender que cada um tem seu papel. Qual é o papel do fundo de tijolo? Valorização de cota no longo prazo. Tranquilidade. Você saber que você tem um imóvel ali. Previsibilidade, porque você tem contratos de aluguel. Então, você sabe quanto que o HGLG está fazendo todo mês. Tendência é ele pagar aquilo todo mês. Um fundo de papel, você tem uma instabilidade maior nos dividendos. Por quê? Não existe um contrato de aluguel ali. Você tem uma dívida que paga juros mais correção monetária. A correção monetária é o IPCA, por exemplo. O IPCA variando, o rendimento vai variar. Por isso que o Bari hoje anunciou 76 centavos. Mês passado, se eu não me engano, tinha sido 80. Caiu. Por quê? IPCA baixo. Diferente do tijolo, que apesar do PVBI e LVBI que a gente falou mais cedo aí, teve uma queda grande, a maioria previsível. HGRU pagou a mesma coisa. KNRI, a mesma coisa. HGLG, a mesma coisa. TRXF, a mesma coisa. Vários fundos pagando a mesma coisa. Previsibilidade, tranquilidade. No longo prazo, você compra bem, vai ter valorização na cota, que é a cereja do bolo dos fundos imobiliários. Fundo imobiliário de papel não vai ter valorização no longo prazo, mas se você compra barato, tem vários fundos de papel muito bons e muito baratos. Você compra barato agora, abaixo do VP, com margem de segurança, um fundo de qualidade. Depois, quando a taxa subir, que ele é indexado, por exemplo, IPCA, ele vai pagar muito mais. Você comprou barato, ganha um yield absurdo nele, mais de 1% ao mês. Tijolo não, vai te pagar menos. Então, o fundo de papel, ele repõe a inflação no mês. Você tem uma proteção da inflação muito mais real do que tijolo, que tem proteção de inflação, que repassa a inflação, mas em um ano, de 12 em 12 meses. Então, você tem um atraso aí. Papel tem vantagens, mas você tem que entender como funciona e saber comprar, tá? Marcos, vamos lá. Na minha planilha inteligente, por isso que é importante saber precificar. A planilha inteligente que eu dou para os meus alunos, né, que é um bônus, que é a planilha de precificação, tá lá 80 centavos por cota. Por quê? O recorrente dele gira em torno de 80. 90 centavos, ele está distribuindo o lucro de venda de ativos. Eu achava, não sei por quê, tá, que ele diminuiu agora. Eu não contava com isso, tá? Eu achava que ele ia distribuir. Quer ver? Saiu o relatório essa semana passada, saiu o relatório dele, vou mostrar para vocês. Eu achava que ele ia distribuir 90 centavos até o final do ano. Ele tem reserva para isso. Mas o que acontece com a LVBI? O relatório é muito atrasado. A LZR paga no dia, o relatório sai no mesmo dia. HGCE, Fundos da Pátria, sai próximo. Quineia, sai próximo. A FHI11, próximo. Agora o LVBI é atrasado demais. Não tem como saber por que ele já diminuiu, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui. Último relatório. Agosto. E a gente está falando do rendimento de setembro. Então, a gente ainda não sabe, tá? Por que eu achei que o fundo estava bem e ia continuar pagando os 90 centavos, tá? Ele teve aqui, ó, quer ver? Ó. Aqui, ó. O fundo teve aqui, ó, recebeu a última parcela do pagamento da venda do ativo Guarulhos. Impactou em 26 centavos positivamente. Depois ele teve uma inadimplência, né? Mas olha o resultado dele no último mês, R$1,12. R$1,12. E a reserva de 39 centavos. Ou seja, dava para ele distribuir 90 centavos até o final do ano, provavelmente. Então, eu achava que ia cair para 80 só depois. Aqui, ó, planilha inteligente. Se você pegar a planilha inteligente, cadê logístico? LVBI.
Eu coloquei 80 centavos, já tem muito tempo, porque esse é o recorrente do fundo. Então, amanhã, essa renda deve cair, tá? Essa cota deve cair, porque renda caiu bem, a cota deve cair, tá? Mas é importante saber que era previsível cair. Mas eu não sei se houve algum problema, a gente vai ter que esperar o próximo relatório, porque pode ter acontecido no meio do caminho alguma coisa, alguma inadimplência, algum inquilino pode não ter pago o aluguel agora, tá? Mas a gente só vai saber depois, ok? Vamos lá. Qual você acha melhor, Sparta ou Kinea? Primeiro, Sparta não é gestora de fundo imobiliário, eles não têm ainda, tá? Então, para mim, Kinea é melhor de fundos imobiliários e a Sparta é a melhor de FIINFRA. São gestoras muito diferentes. A Kinea tem muito mais histórico, né? Os fundos dela, ó, mais de 15 anos aí, então ela tem histórico. Sparta é nova, mas vem fazendo um trabalho absurdo no seu FIAGRO, né, o CRA, um trabalho muito bom nos seus FIINFRA, juro, né, CDI. A Sparta é muito boa, mas ela é gestora ainda de FIINFRA e FIAGRO. Fundo imobiliário eles não têm. Poderiam fazer, né? Seria excelente, provavelmente. Tá? Então, aí é que tá. A tendência é que se valorize no longo prazo. Não é igual fundo imobiliário, você não pode precificar, tá? É igual empresa. Se o lucro for subindo, vai subindo. ETF, se você investe em ETF, você tem ali um ativo que tende a valorizar, porque a Bolsa Americana valoriza há mais de 200 anos. E um ETF, por exemplo, como o VUL, que tem o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tende a valorizar por 200 anos, tá? Nos REITs, você já tem uma diferença. Dependendo do segmento, e aí você precisa dar uma acompanhada, você tem uma queda maior na cota em algum momento. Eu comprei muito REIT o ano passado, estava muito barato. Por quê? Porque a gente ainda estava vendo a renda fixa americana muito alta, o povo não queria saber de renda variável, tá? Então aí você, nos REITs, depende do momento e depende do segmento. Dependendo se é logístico, se é varejo, dependendo se é storage, né? Você vai acompanhando. Luiz Eduardo, boa noite. Estela, a DataCon é todo o último dia de cada mês? Maioria dos fundos imobiliários, não todos, tá? Mas a maioria dos fundos imobiliários, vários e vários, divulgam o rendimento no último dia útil. E esse dia da divulgação, que foi hoje, é o último dia útil do mês, tá? Mas tem vários fundos que vão anunciando ao longo do mês. Exemplo, Vigir, Vigip, XPML, BTLG, Betal, Betra, os fundos da RBR, CPTS, IRDM, nossa, lembrei de vários, né? Não vou falar todos. Mas esses, por exemplo, vão divulgar ao longo do mês, não é no último dia útil, tá? Eles já divulgam depois. XPML, eu acho que eu falei, né? Mas a maioria sim. Ah, boa pergunta, Giovanni. Eles pagam proventos? Aqui, ó. Sim, tá? A maioria trimestralmente, ou seja, de 3 em 3 meses. Mas nós temos os ETFs que pagam mensal também, tá? Então, por exemplo, opa, abri errado. Ó, aqui, ó, no VNQ, ó, a gente vê que ele pagou. Ai, cadê? Peraí. Aqui, ó, traduzir, ó, a página. Tá vendo aí? Traduzir. Então, vocês conseguem ver, ó, a página em português, tá bom? Se você pegar aqui, VUL, por exemplo, replica a Bolsa Americana, a maior Bolsa Americana, tá? VUL. Então, a gente tem aqui, ó,
Nu, 527,67. Credo. Olha aqui. Olha aqui. Que pena que eu tenho pouco. Olha o meu VUL. Ah, não tem aqui. Não tem aqui meu preço médio nele. Ó, $369. Credo. Aí eu tenho preguiça de comprar, né? Porque a gente fica vendo esse preço aqui, ó, 527, você fala, não vou comprar não, vou esperar. Será que vai cair? Pode ser que não. Pode ser que não nunca mais chegue nos 369, porque a tendência é subir, tá? Cadê aqui? A maioria, o VUL é trimestral, ele paga dividendos de 3 em 3 meses, tá? É esquisito, hein? Peraí. Explorações, que é isso? Ruim demais, hein? Distribuição, ó. É ruim em português, hein? Não, eu nunca tinha colocado em português. Acho que no... Como que chama aquele? Investidor 10. Acho que fala. Ó, vamos ver. Cadê aqui? Sai fora. Fica parecendo coisa minha. Ó. Aqui, ó. Aqui fala, ó. A gente tem aqui de 3 em 3 meses, tá vendo aqui? Ó. Março, junho, setembro, né? Depois vai pagar em dezembro. 3 em 3 meses. 1,63, ó. 1,78, 1,54. Tá vendo aqui? Não, data com e pagamento. Data com e pagamento. Março, julho, outubro. 3 em 3 meses, tá? Entra no Investidor 10, você consegue ver mais fácil. Aqui nesses sites tinham, mas eu nem olhei, porque meu foco não é isso, tá? Meu foco, deixa eu explicar para vocês. Meu foco ao investir nos Estados Unidos não é dividendo, é proteger o patrimônio do risco Brasil. Eduardo, boa noite. O que acha do HGRE? Bom, HGRE é fundo de lajes, tá? Eu, particularmente, não gosto tanto. Tem outros fundos de laje que eu prefiro, que tem qualidade melhor. Mas ele está nas suas mínimas. Nas suas mínimas. Não está na sua mínima histórica, mas está muito barato. Pode ser que continue caindo, né? Pode. O que você tem que entender, tá? Ele tem feito 64 centavos por cota e distribui 78 centavos. Por quê? Porque ele vendeu imóvel, vários imóveis. Tá para vender outros, tá? E aí você tem um fundo que em algum momento vai diminuir a renda. Pode melhorar, pode subir desses 64 centavos, 65 centavos, porque ele tem locado os prédios, ele está com uma boa evolução na locação do Torre Martiniano, tá? Que era um prédio que ele vinha fazendo uma reforma, que a gente chama de retrofit há muito tempo, mas não espere que a renda suba. A renda tem a tendência até a cair, tá? Então, é um bom fundo? É um fundo muito antigo, não tem tantos bons prédios bem localizados. Você tem muito prédio mal localizado, uma vacância alta, historicamente, mas é um bom fundo, tá? A gestão trabalha bem para o portfólio que não é tão bom. Entende? A gestão trabalha muito bem. Ele pode soltar a venda e continuar pagando esses 78 centavos por um bom tempo, tá? Mas tem que entender isso. E a laje, né? A laje demora a voltar. Se a gente estiver entrando numa crise agora, vai demorar muito mais a voltar. Boa noite. Eu invisto lá fora pelos ETFs SPY, né? E QQQI. Legal. Bom, vamos lá. Qual a corretora que você usa para investir no exterior? Eu uso a Avenue. Eu gosto, tá? Porque eu invisto pelo Itaú. A Avenue é do Itaú, é especializada em brasileiro. Tem vídeo no canal. Acho que foi...
Eu tô na dúvida se sai agora ou se saiu semana passada. Mas eu gravei vídeo falando de corretora nos Estados Unidos, tá? Eu particularmente gosto mais do Inter. O Inter é bom porque você consegue investir por tudo lá. Fundo imobiliário ação sem taxa e exterior, tá? E também você tem a Avenue, que é muito boa. Eu gosto mais dessas. A Nômade também é boa, mas eu gosto mais do Inter e da Avenue, tá bom? Deixa eu ver aqui. SPY e QQQI. Deixa eu ver o que eles são, tá? O QQQI, eu sei que está relacionado à Nasdaq, né? Mas qual que é a diferença do QQQI pro QQQ? Eu sempre prefiro o principal, por exemplo, o QQQ, tá? Deixa eu ver aqui. Como a gente está falando de investimento exterior, se tiver perguntas sobre isso, eu vou dar prioridade, tá, pessoal? Ó, QQQI, 51 dólares, 0,68, cara, hein? Taxa cara. Quem é o gestor é esse Niels, não conheço. É novo, nasceu dia 30 de janeiro de 2024, é novo. Apple, Microsoft, Nvidia, né? Porque está investindo na Nasdaq, né? E a Nasdaq é a bolsa americana de tecnologia, só tem empresa de tecnologia, tá? Mas por que não comprar o... Qual que é a diferença desse com... Qual a diferença desse com o QQQ? Ó, Apple 88, Microsoft 807, Nvidia. Se a gente pega o QQQ, por que não investir no QQQ? Fala. Ó, QQQ desde 99, né? Taxa menor. Aqui, ó. Apple, Microsoft, Nvidia, tá vendo que é muito parecido? Qual que é a diferença do QQQI? Se você souber, me fala. Deixa eu pôr no etf.com para ver se fala a diferença. QQQI. Porque o QQQ investe nas 100 maiores da Nasdaq, né? Erro, não deu. Então, assim, eu prefiro o QQQ, tá? E o outro que você falou, SPY. Por que você não investe no SPY? Hein? Fala para mim. SPY, que é as 500 maiores empresas, e você tem esse High Income. Não sei o que isso significa. Será que é porque paga mais dividendo essas empresas? Não sei. Também acho a taxa aqui, ó, 0,68, cara. Também desse News. Também novo, 2022. Você pegar o SPY, você tem uma taxa bem menor e um histórico bem maior, 93. Aí investe no S&P 500. Depois você me fala por que o I, o que é esse high income, o que ele faz a mais? Porque aqui eu não tenho essa explicação quando eu ponho eles, tá? E os bonds, eu tenho bond, mas por ETF. Quer ver? Eu comprei, foi a minha última compra. Aqui, ó. Cadê? Peraí, que eu vou filtrar aqui. ETF. Aqui. Cadê? Tirei, vocês estavam vendo, né? Seus safados. Aqui, ó. Eu tenho o Govit. O Govit é renda fixa americana. E aí eu invisto nele, tá? Quer ver? Govit. E você pode investir em bond, em bill, ó, através de ETFs. Então, aqui, ó, o Govit, você investe em bonds do governo americano, tá? Então, ó, United States Treasury Notes, tá vendo? Só título do governo americano, tá?
eu invisto nele. Então, você consegue investir em bonds por ETFs. Por isso que eu gosto, cara, por isso que eu gosto de ETF. Eu gosto de ETF, tem tudo que você quiser. Ah, renda fixa tá boa nos Estados Unidos. Você compra renda fixa nos Estados Unidos através de ETFs. Tá? O que acho de VVB11? O melhor momento de compra seria na baixa do dólar? Vamos lá. IVVB11, você está comprando um ETF brasileiro que compra IVV. Tá? Então, quando a gente pega o IVVB11, você tem um ativo que paga mais taxa, porque você está pagando a taxa do IVVB11 e o IVVB11 paga a taxa do IVV. Você não está comprando algo fora do Brasil. Ok? É importante você saber disso. Agora, a cotação tende a subir também. Você está dolarizando a sua carteira. Estela, acho que não vale a pena investir no IVVB11. Se você não quiser pôr pelo menos 10% lá fora, vale. É melhor ter o IVVB11 que não se expor de maneira alguma à dolarização da sua carteira. Então, já bati muito, já falei muito lá no passado que eu achava que não valia a pena. Não, a gente amadurece e vê que existem vantagens. É melhor o investidor ter 5% da carteira no IVVB11 do que não ter. Agora, o IVV você paga menores taxas, tá? O IVV, ó. Quanto que é a taxa do IVVB11? Alguém sabe aí de cor? IVVB11, taxa. Deixa eu ver aqui. 0,23 ao ano. A taxa de administração do IVVB11 é 0,23 ao ano. Quando você compra diretamente o IVV, que é o que ele compra, tá? Ó, IVV. Você está comprando o ETF como VUL da Vanguard, mas esse é da BlackRock, tá? E a taxa é 0,03. Então você paga 0,20 a mais ao ano para comprar o ETF no Brasil. O ETF no Brasil compra cotas do IVV. Tá bom? Então, assim, eu prefiro o IVV direto. Mas não acho ruim que você esteja investindo no IVVB11. Faz parte. Mas eu investiria direto no IVV, tá? O melhor momento de compra seria na baixa do dólar? A tendência é que seja, tá? Você tem que entender que a baixa do dólar, mesmo a baixa do dólar hoje, mesmo a alta do dólar hoje pra gente, tá mais barato o dólar do que vai estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Se você investe pro longo prazo, sempre é bom comprar dólar, tá? Eliane, tem todas, na verdade. Por quê? Você pode investir ou você pode usar o banking. Todas essas contas têm o banking, tá? Aí qual a diferença? O banking você paga mais IOF, se eu não me engano, 1,1. O IOF é mais caro, tá? Agora, quando você compra para investir, você paga menos, tá bom? Então, todos esses você pode comprar dólar e deveria, tá? Na verdade, se você vai nessas casas de câmbio, você paga mais caro pelo câmbio. Se você compra pela Avenue e faz a remessa de dólar para sua conta banking da Avenue, você deixa o dólar lá. Mas também você pode investir em renda fixa, a oscilação é pequena, tá? Se você comprar ETF de renda fixa, a oscilação é menor. Mas o ideal é você comprar no banking e deixar lá. Se você tem uma viagem marcada, você deixa lá. A remessa, o câmbio é mais barato do que em casa de câmbio. Casa de câmbio, eles arrancam o couro. Então, é muito mais fácil. Você faz Pix do seu Banco do Brasil para a Avenue, por exemplo. Inter também. Nomad também. Todas essas têm. E tem o cartão do banking. Então, se você está fora, você pode usar o cartão delas, tá bom? Então, aí é questão de gosto. O pessoal gosta mais da Nômade para viajar, tá? Você tem que entender que o IOF é mais caro, tá bom? O IOF é mais caro.
Deixa eu ver aqui. Mas você pode sim. Menos de um ano. Vale a pena. Vai dar uma comparada o que eu acho interessante você ver sobre o cartão, porque as taxas são parecidas, são as mesmas, tá? Mas dá uma olhada no cartão de crédito, o que o pessoal fala no Google sobre ele. Se o cartão funcionou, porque às vezes a pessoa está no exterior com aquele cartão e pode não funcionar, pode dar pau, problema. Então aí você vê. O pessoal fala bem da Nômade para viajar. Stella, abrir conta conjunta no exterior é uma boa alternativa para fugir do imposto de herança? Então, você pode sim, mas você, de todo jeito, vai ter que passar por inventário, tá? Mas você pode abrir. O ideal é, se você é casado, abrir conjunta. Na Avenue, você abre conjunto, tá? O ideal é, sabe o que é o ideal fazer? Você fazer um seguro. Faz um seguro de vida, e aí você, se acontece o falecimento de um dos cônjuges, você coloca para o outro receber. Aí você, com o seguro, você paga o imposto. Boa noite, Eduardo. JSRE reprova no quesito qualidade da gestão, multa para tocar gestora, emissão abaixo do VP, no JSA, fundo passivão. Eduardo, vamos lá. Sim e não, tá? Realmente, essa multa foi ridícula lá, se eu não me engano, foi em 2022 que aprovaram isso, 2021, 2022. A Safra conseguiu passar a aprovação de que, para mudar a gestão, o cotista paga multa. É um absurdo, né? Mas conseguiram. Passaram isso. Para mim é ridículo, não gosto, tá? No JSAF teve emissão abaixo do VP mais de uma vez, com toda certeza, tá? Então, isso é um problema. No JSRE, eles trabalham bem, o portfólio é bom e eles são uma das menores vacâncias de lajes que nós temos. Vacância, se eu não me engano, está entre 8% e 7%. E eles vêm trabalhando bem, tá? Nesse caso, a alavancagem eu achei que foi mal feita, tá? Eduardo, tem vídeo no canal sobre isso, tá? Nós temos sim tributação. A gente tem, primeiro, a gente tem IOF, tá? Para investir lá fora, e o IOF você paga sempre que for mandar dinheiro para fora. E investimentos é menor, 0,58, se eu não me engano, estou falando de cabeça, tá? Para mandar para fora, para viajar, 1,1%, tá? Você tem os dividendos já tributados na fonte, então cai para você limpo, 30%. Ganho de capital, 15%. Tá? Tem vídeo no canal que eu falo sobre isso. Tem custo, com certeza, mas no longo prazo o ganho é maior. Tá? O retorno da Bolsa Americana foi 5 vezes mais do que a nossa Bolsa. Tá? Você tem uma valorização muito maior e, pelas contas, vale a pena investir lá fora. Pelo menos uma parcela. E para mim, o principal é tirar o dinheiro do Brasil. Vale muito a pena. Por quê? Porque o Brasil não tem garantia de nada, não tem segurança jurídica, né? Não tem segurança política, não tem segurança econômica. Então a gente investe a maior parte aqui porque a gente vai aposentar aqui, mas a gente também manda para fora para se proteger. O risco Brasil está bem alto, tá? Então a gente tem que entender isso. Spread em média 2% que a gente paga, tá? Mas vale a pena, tá? Como eu falei, o S&P 500 subiu em torno de 11,5% ao ano nos últimos 20 anos. Como eu falei, há mais de 200 anos a Bolsa Americana sobe. Então, a tendência é você ganhar no longo prazo, tá? Buffett vendeu muitas ações e fez caixa. Sim. Ele está esperando recessão. Pode ter recessão. Se tiver uma recessão nos Estados Unidos, aí a tendência é de queda e aí pode ser uma boa entrar. Mas, ao mesmo tempo, a renda fixa deve explodir. Se você compra um ETF de renda fixa, você está protegido.
Estela, quanta pessoa pode vender e comprar por mês sem precisar tirar a DARF? Aqui no Brasil, eu não entendi se é ETF ou se é fundo imobiliário. Fundo imobiliário, você paga 20% sobre o ganho de capital. Tem que emitir DARF. Se foi de pelo menos R$10, você tem que emitir DARF. Lá fora, 15% sobre ganho de capital. Não tem mais isenção. Tinha R$35 mil por mês. Não tem mais, tá? 15% lá. 15% sobre o ganho de capital, tá? Qualquer investimento no exterior. E o WISE 11, tô louco para pegar esse ETF. Não conheço. O que é esse WISE 11? O que é isso? WISE 11. Deixa eu ver. Não sei o que é isso, não. Será que é o ETF de inteligência artificial? Se for o 11, me fala que é aqui, né? Que é um ETF daqui. Não conheço, tá? HGLG está no VP, quase nunca estava nesses patamares, sempre acima. Por quê? Tem motivo ou é a crise mesmo? Tá tudo caindo. É crise, tudo caindo. Selic a quase 12%. A gente viu aí o Boletim Focus aumentando, elevando a projeção da Selic. Não tem jeito, pessoal. O brasileiro médio, a maioria dos investidores em fundos imobiliários são pessoas físicas, 76%. E esse pessoal é novo, não estuda, não entende. Vê a renda fixa aumentando, migra para a renda fixa. O que acontece? Eles tiram o dinheiro de fundos imobiliários, vendem para pôr na renda fixa. Cai a cota. Por isso. Está tudo caindo por isso. E a tendência é continuar caindo. Por quê? Porque a gente está vendo aí uma projeção para a Selic mais alta, de acabar 2024 em 11,75. Só que o pessoal também não faz conta que tem que pagar imposto de renda na renda fixa. Você não vai ganhar 11,75. Tem imposto de renda, pelo menos 15%. Então, o pessoal não conta que no final está ganhando menos. E que com fundos imobiliários caindo, você está ganhando mais. E ainda com uma possibilidade de valorizar a cota. Massa, Wellington. Massa. Já tem os... a diferença são os dividendos mensais. Ah, Michel, entendi. Mitchell. Entendi. Bom, eu não invisto por isso, tá? Eu não invisto por dividendo. De verdade. Tanto que hoje eu ganhei dividendo do PLD e nem vi. Só vi agora. O PLD me pagou $1,88. Eu nem sabia. Ah, tá. Então são brasileiros, né? Esses aí são brasileiros, usam dividendos sintéticos do mercado de opções. Eu não gosto dessas coisas, gente. Eu sou bem conservadora nesse sentido. Boa noite, Antônio. Pedro Leonardo, Minas Gerais. Opa, Mineirinho. ETF, gostaria de saber se é fácil na hora da venda e o resgate há alguma diferença. Cara, eu precisei já vender, tá? Precisei vender. É rápido, né? Eu não lembro quanto tempo ele está na conta. Deve ser 2 dias úteis também. É rápido. E eu fiz logo o Pix para o Brasil. Não é rápido. Resgate é fácil, tá? Aí você tem que olhar também se a corretora, se você resgatar, cobra alguma coisa, tá? Pode ser que cobre. Para você resgatar, entendeu? Para você tirar todos os seus ETFs. Obrigada, Eduardo. Fico feliz. Pessoal, mais alguma dúvida? Senão a gente encerra, hein? Quase 1h30 estamos aqui. Peço o like de vocês, que se inscrevam no canal. Toda segunda-feira estamos aqui para falar sobre
Fundos imobiliários na maior parte. Hoje foi um tema diferente, porque é importante vocês entenderem que nós temos que diversificar a carteira. Não dá para ficar só em fundo imobiliário. Eu tenho a maior parte hoje do meu patrimônio em fundo imobiliário, tá? Não vou mentir para vocês. Fundo imobiliário é a maior parte do meu patrimônio hoje. Bastante. 55%, tá? Mas a gente tem que diversificar. Vamos lá. Fundos de shopping para aposentadoria. Você acha que vale a pena por causa da pandemia? Não vai ter pandemia sempre, né? Então vale muito a pena. Shoppings são extremamente resilientes. A gente viu o shopping fechar pela primeira vez na pandemia. Antes disso, shopping funciona de domingo a domingo. Né? Para mim, são extremamente resilientes, funcionam basicamente como uma empresa. Você tem a receita do aluguel, você tem a receita da propaganda do shopping, que é o mall e mídia, você tem a receita do estacionamento, você tem receita de eventos que fazem nos shoppings, teatro, show, exposição. Eu gosto bastante. Tem o Euro 11, BBRC e FIGS. Cara, eu não gosto do FIGS. FIGS é um fundo turnaround, né? Tem 2 shoppings ali. Eu não gosto, não vejo sentido, tá? O euro, nunca estudei. Liquidez é ridícula, né? Menos de 30 mil por dia. Liquidez é horrorosa. Se der problema, vai ser difícil você sair. É difícil vender. Valor patrimonial pequenininho, né? Coin Valores como gestora. Deixa eu ver aqui. Eu nem vi esse euro, tá? Nunca analisei esse euro. Só tô dando uma olhada. Nossa, Coin Valores é ruim de relatório. O FIB é muito bom, mas o relatório é ruim. Nossa, credo. Não, eu não gosto, tá? Tem alguns parâmetros que eu utilizo para comprar fundo imobiliário. O euro não passa nos parâmetros, tá? Não tem um mínimo de liquidez. Uma gestora que eu não gosto, tá? O FIB é bom, porque apesar da gestora, o condomínio é muito bom, o administrador do Perini Business Park é muito bom, mas Coin Valores, para mim, não dá. E BBRC, nem conheço. BB Renda Corporativa. Agências bancárias, nem. Liquidez baixa, agências bancárias, não gosto. Não gosto. Fundo imobiliário, quanto mais desconhecido, mais risco você está correndo, viu? Não acha que você está investindo num achado. A tendência é você perder dinheiro. Estela, juro 11, tá 1,06. Povo é doido. Como dividir a carteira internacional? Porcentagem REITs, ETFs? Então, você pode dividir como você bem quiser, né? Se você tiver mais tempo, quiser dedicar, estudar, você pode colocar, né, meio a meio REITs, ETFs. Você pode pôr stocks, REITs e ETFs. É de acordo com o que você quer. A minha carteira é muito mais ETFs do que REITs. Tem muito mais ETF do que REIT, tá? Por quê? Porque eu tenho menos tempo, eu não quero me dedicar, eu não tenho estoques hoje, por enquanto não quero, tá? Então depende muito do tempo, Geraldo, que você vai disponibilizar e tem que ser uma divisão que você tem que fazer. Então, vou investir no exterior, legal. Quantos por cento do seu patrimônio geral? 10, 15, 20%, 30%? Invista. Tá, aí lá fora, dentro do seu patrimônio do exterior, como você vai dividir? 33% ETF, REIT, estoque? Legal. 50% ETF, 25% estoque, 25% REIT? Legal. 70% ETF, 30% REIT? Massa. Então, você que tem que ver isso, de acordo com o tempo que você tem e com o que você gosta, né?
que você quer com o investimento exterior? Para mim, o investimento exterior é mandar dinheiro para fora, me proteger do risco sistêmico, descorrelacionar com o real, investir em dólar, me proteger do risco Brasil. Então, para mim, é mandar para fora o dinheiro. Por isso que eu gosto mais de investir em ETF, porque o foco meu é mandar para fora. Não é dividendo, não é quanto de yield está me pagando. Eu não quero ter trabalho. Então, eu hoje tenho muito mais ETF. Cara, em algum momento abaixa. Falavam que eu era doida, que eu era doida de não investir em Fiagro o ano passado, 2 anos atrás. O pessoal falava, você é doida. Olha o tanto que tá pagando. Pois é, mas aí o pessoal pagou caro, porque não tinha Fiagro abaixo do VP, é igual FIINFRA. Não tinha Fiagro abaixo do VP e eu era louca que não comprei. E esse povo que comprou caro perdeu muito dinheiro. 20, 30, 40, 50% do patrimônio. Eu só compro bem próximo do VP, tá? Então, juro, por exemplo, VP mais 2%. VP mais 2% eu aceito pagar. Uma taxa de emissão, entendeu? É isso. Ó, o Antônio, se usar somente a conta, por exemplo, a Nômade para investir em dólar, vai ter que pagar imposto. Então, verifica direitinho. Se for usar só a conta, né, para depois viajar, vê direitinho. Valeu, valeu. É porque são fundos imobiliários passivos. Tá, mas mesmo sendo passivo, você está pondo seu dinheiro lá. Se você precisar vender, e aí? E mesmo sendo passivo, será que não tem melhor? Será que não tem com gestoras melhores? Eu não sei. Não me agrada, sabe? Não me agrada. Mas se te agrada, David, legal. Se você entende o risco desses fundos, do FIGS, do Euro e do BBRC, legal. Mas eu não investiria num fundo de agência bancária de jeito nenhum. Stella, por que tem o ETF Nubble? Eu tenho só um tiquinho. Na verdade, tem uma duplicação aí, né? Todas as empresas que estão no Nubble estão no VUL. A diferença é que no Nubble você tem os Dividend Aristocrats, que são aquelas empresas muito sólidas, que aumentaram seus dividendos por pelo menos 25 anos seguidos, tá? Então é por isso. Mas assim, não precisava. Podia ter só o Nubble. Ele paga mais dividendo também que o VUL, tá? Valeu, Adilson. Muito obrigada. Sou seu aluno MFI, pessoal. Vale muito a pena. Obrigada, Adilson. Obrigada. Prazer estar com você no MFI. E vamos continuar nas mentorias ao vivo, hein? Vale a pena comprar dólar? Não entendo muito de ETFs. Adriana, a tendência é que vale, tá? A tendência é que o dólar vai valorizar ao longo do tempo. O dólar valoriza. Se você não pegou o começo, eu mostrei a valorização do dólar frente ao real. O dólar vai valorizar sempre frente ao real. Tá 5,45. Eu falei que quando eu comecei a investir em 2019, ele estava 3,70. 2019. 5 anos atrás. Em 2029, quanto será que vai estar o dólar? 6? Eu aposto que sim, vai estar mais caro do que hoje. Só que, cuidado, estude, entenda como que você vai investir em dólar, tá? Eu prefiro investir direto no exterior por uma corretora especializada em brasileiro, tem a Avenue, tem o Inter, tem a Nômade. Por quê? Porque você paga menos ETF, menos IOF. O IOF é mais barato, tá? Você manda lá para fora, não compra em casa de câmbio, né? O spread, o câmbio é mais barato, tem o spread, mas eu considero que é barato, prefiro. Aí, ó. Cuidado com o investimento exterior. Nos Estados Unidos, a repatriação dos investimentos chega a 40%.
Tem isso também, tem a repatriação, é você trazer de volta, tá? Você paga uma taxa, mas existem caminhos para você se proteger. Por exemplo, fazer um seguro, tá? Você pode fazer um seguro e resgatar. Eu, por exemplo, pretendo deixar. Eu não pretendo trazer de volta. Só se for caso de vida ou morte, tá? Eu pretendo deixar. Vou sempre colocar ali uns 10% e deixar, não pretendo trazer de volta, tá? Mas estudem, estudem. É importante estudar, entender. Aí, ó, no caso de morte, aí você pode fazer um seguro de vida. Por quê? Porque aí o seguro de vida paga a porcentagem que você vai pagar, pelo menos parte, te ajuda os seus herdeiros. É uma saída, tá? Fazer seguro de vida lá. Pessoal, 1h30. Eu vou encerrar, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Se inscrevam no canal se não estão inscritos, tá? Depois, próxima live a gente fala sobre fundo imobiliário, tá bom? Que vocês gostam mais. Mas é importante falar também sobre investimento no exterior, sobre diversificação. Abram os horizontes. Você não precisa investir no exterior, mas abram os horizontes, estudem, tá? Entendam. E muito obrigada. Lembrando, eu falei isso no comecinho. Vou abrir a área de membros, vai ser bem baratinho para eu responder comentários dos membros, porque tá muito difícil responder comentários. É muito comentário, eu não sei a quem eu respondo, eu tenho medo de ser injusta. Então, eu vou fazer para vocês que querem apoiar o canal. Vai ser barato, vou responder, porque, por exemplo, hoje foi legal, eu respondi todas as perguntas. Mas, porque é investimento exterior, deu menos gente. No dia de fundo imobiliário, dá muita pergunta. Então, eu vou sempre dar prioridade para os membros, tá bom? Valeu por tudo. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima.